Olá, tudo bem? Eu me chamo Anderson Passos e atualmente trabalho como museólogo da Universidade Católica de Pelotas. Hoje eu estou aqui a pedido da equipe do Museu Grupelli para falar um pouco sobre a minha experiência em museus rurais. A minha experiência em museus rurais começou um pouco mais para o fim do ano de 2013, que foi o ano que eu ingressei na universidade cursando museologia. O professor Diego Ribeiro tinha a reativação de um projeto que estava parado. Ele reativou esse projeto, que era em Morro Redondo, para trabalhar com o museu lá que a comunidade tinha feito. Então ele fez uma seleção para voluntários e foi onde eu comecei a participar desse projeto. Já no ano de 2014, a gente começou dando seguimento ao processo de documentação que já tinha sido começado, iniciado lá anteriormente em outras ramificações do projeto. Então a gente deu partida a partir dali. Com essas nossas idas, nossas vindas lá do museu, com nossas conversas, a gente percebeu que não só a documentação estava muito evidente ali, mas o protagonismo da comunidade. O que acontece com essa comunidade? Os três criadores do museu que se juntaram para criar o museu, que era o seu Ervino, o seu Antônio, o seu Osmar, eles eles sentiam muita necessidade de participar daquele museu, eles sentiam a necessidade de levar e trazer objetos, eles faziam muito isso. Então a gente entendeu que o museu tinha essa sua particularidade. Então não era apenas um museu tradicional. Então a partir daí a gente começou a desenvolver essa questão dessa particularidade de objetos indo e vindo do museu, o trabalho com as pessoas e não só com os objetos. A gente começou então a dar um enfoque maior para aqueles protagonismos, para aqueles protagonistas que tinham ali, como o seu Ervino, o seu Antônio, o seu Osmar. Então, assim, muitas vezes a gente chegava no museu e tinha algum objeto novo, a gente conversava com os senhores, a gente queria entender o lado deles, queria entender o que eles queriam, mas para nós, como estudante, como estagiários, a gente achava aquilo ali muito estranho, porque era completamente diferente de tudo que a gente via na nossa teoria dentro da sala de aula. Então a gente entendeu que o museu ele não é feito só daqueles objetos. O museu é feito daqueles senhores, daquela comunidade, daquela rede de comunicação que tem ali dentro do museu. Mas os principais atores que formavam essa rede eram esses três senhores, que no qual nos faziam a ligação com toda a comunidade. Eles nos indicavam todas as pessoas, objetos, da onde vinham aqueles objetos. Então era meio como uma história viva, uma história altamente mutável, porque aqueles objetos que estavam ali eram objetos, em sua maioria eram objetos do cotidiano da própria comunidade, porque é um museu dentro da cidade, mas com uma característica muito rural, porque a cidade tem uma característica muito rural, é fortemente a agricultura, essa parte assim rural. Então a gente entendeu que a gente tinha que trabalhar não só o objeto, mas sim aquelas pessoas que estavam ali. Dentro dessa minha atuação, dessa minha participação dentro do projeto, nós montamos algumas exposições, alguns projetos também, algumas ramificações de projetos dentro desse museu, como o Café com Memórias, que era muito bem trabalhado, que foi uma implantação que a equipe colocou para trabalhar as pessoas por trás dos objetos. Então não era trabalhar assim o simplesmente objeto, era nós pegarmos um objeto em uma tarde divertida, descontraída, e falar sobre aqueles objetos ali. Como eu lembro muito bem, tinha uma plantadeira bem antiga, assim, que era bem manual. Então os senhores, tinha um dos senhores que pegava aquela plantadeira e ele fazia o movimento, ele fazia aquilo ali para nos demonstrar, era assim que fazia. Olha só que legal que faz aqui, tu bota ali. Então, essa particularidade que a gente notava
dentro do museu que a gente começou a trabalhar com isso. Não só a participação desses senhores, mas sim conforme a gente foi trabalhando essas participações, muito mais pessoas da comunidade começaram a vir ao museu, começaram a participar, começaram a contar suas histórias. Então ali a gente já tinha uma rede de pessoas dentro daquele museu que contava a sua história, que começava a se sentir representado porque eles viam que, isso aqui eu usava, isso aqui eu fazia assim. E isso tudo a gente foi ganhando esse protagonismo dentro da comunidade, dentro desses projetos que a gente vinha participando. Tanto que até o meu projeto de TCC foi trabalhar em cima dessas redes de memória. O meu projeto inicial partiu da temática das pessoas por trás dos objetos. É a famosa teia de aranha que vai se formando. Então, dentro do meu projeto, eu peguei dois objetos. Um deles a gente foi fazer, a gente fez uma elaboração mais completa e a gente montou toda uma rede de pessoas que estavam interligadas dentro daquele objeto, para tentar trazer as pessoas para dentro do museu. Então, assim, para as pessoas entenderem que elas são representadas ali. Esse projeto, ele pega o objeto, que é uma gamela. Então, essa gamela ela foi fabricada por alguém ali da região, que ainda estava vivo quando eu fiz o meu projeto. Então a gente foi atrás dessa pessoa. Essa pessoa interligou mais algumas outras pessoas, porque essas outras pessoas também faziam outros tipos de gamela, vendiam a madeira para essa pessoa fazer a gamela, ou vendiam as ferramentas para ele fazer. Então isso foi interligando e a gente foi tentando trazer pessoas que, quanto mais afastadas do museu, mais para dentro do museu, porque essas pessoas também são representadas. E isso foi muito bacana, foi muito legal, porque veio muito ao encontro do que a gente estava trabalhando no início do projeto, que era o próprio protagonismo da comunidade dentro do museu, que antes era por poucos entendiam que aquele museu era deles, mas eles tinham a vontade de memória, aquele incentivo que nós precisamos ser representados, não só a prefeitura, mas a comunidade está aqui. Então a gente passou por esse processo. E dentro dessa minha atuação também, a gente aprendeu uma coisa que foi muito bacana, porque como a gente já tinha um museu de fato, a gente não tinha um museu de direito. Então, em meados desse projeto, em meados da minha participação nesse projeto, a gente começou a desenvolver um estatuto, a gente começou a desenvolver o projeto na prefeitura. A prefeitura também começou a entender que eles precisavam se sentir representados ali, e tudo isso a gente foi desenvolvendo com a ajuda da comunidade.